Parte 1. O limiar do mistério. O sertão não perdoa. O silêncio da caatinga esconde segredos muito antigos. Segredos guardados pela poeira, pelo tempo e pelo sangue. Dizem que a noite profunda pertence às visagens. Mas houve um tempo em que a noite pertencia a um homem só. Um homem com olhos frios, de gavião. As lendas antigas contam que as balas desviavam de seu corpo. Que o ferro quente das espingardas não perfurava sua pele. O povo do interior sussurrava seu nome com um temor sagrado. Antônio Silvino. O primeiro grande senhor do cangaço. Égua, a história desse homem não é pavulagem não, é pura verdade. Muitos juravam que ele andava com o corpo fechado. Um pacto antigo, feito com forças ocultas que governam a mata seca. Orações secretas, rezadas exatamente à meia-noite. Sob a sombra retorcida de um juazeiro morto. Os soldados do governo tremiam na caatinga. Ouviam o estalo seco do seu rifle de ouro, e sabiam que o fim estava próximo. Mas afinal, seria ele um homem de carne e osso? Ou um encantado que cruzava o sertão como uma assombração sem rumo? A vegetação espinhosa se fechava atrás dos seus passos. Nenhum rastro ficava marcado no chão de terra rachada. Ele sumia no ar, como fumaça de fogueira, deixando para trás apenas o cheiro acre de pólvora e o mistério. O vento sopra forte, trazendo o aviso de que algo está vindo. Há mistérios que a própria terra tenta esconder, mas a memória do povo não deixa morrer. Feche as cortinas, acenda uma vela, e tente não olhar para trás. Prepare-se para entrar nessa trilha escura e esquecida, onde a realidade e o mito se confundem na escuridão. O mistério do justiceiro do sertão está prestes a começar. Parte 2. A crônica da lenda. O homem que o mundo conheceu como Antônio Silvino não nasceu com o sangue banhado no cangaço. Seu nome verdadeiro era Manuel Batista de Moraes. Um jovem calmo, pacato, que cuidava da terra e da família. Mas o destino no sertão é escrito com ferro e fogo. O ano era 1897. O chão da Paraíba testemunhou uma injustiça tremenda. O pai de Manuel foi assassinado por motivos políticos. Uma morte covarde, encomendada por quem mandava na região. A justiça dos homens brancos não veio. Ela nunca vinha para os desamparados. A dor da perda fechou o coração do jovem agricultor. Manuel olhou para o corpo do pai e jurou vingança. Égua, ali morreu o homem pacífico. E nasceu a lenda. Ele pegou as armas e mudou de nome. Antônio Silvino, em homenagem ao irmão que também caiu na luta. Ele não se tornou apenas um fugitivo. Tornou-se o fantasma da caatinga. Um guerreiro invisível que caçava os assassinos do seu sangue. E sua fama de justiceiro começou a se espalhar como fogo em capim seco. Os coronéis poderosos começaram a sentir medo. Eles sabiam que Silvino não errava o alvo. Ele invadia fazendas, confiscava riquezas e distribuía aos pobres. Para o governo, ele era um criminoso impiedoso. Para o povo castigado pela fome e pela seca, ele era um herói. Um protetor enviado para equilibrar as contas com os opressores. Mas a vida na mata cobra seu preço. A solidão do cangaço começou a transformar sua alma. Cada emboscada, cada noite sem dormir sob as estrelas, deixava marcas profundas em seu rosto e em seu espírito. Ele aprendeu a ler os sinais da natureza. O voo da curica, o estalar de um galho seco. Tudo era um aviso de perigo. Ele já não confiava em ninguém, apenas no seu instinto e no seu rifle de ouro. Dizem que a pavulagem dos soldados do governo era grande. Eles prometiam capturar o cangaceiro em poucos dias. Mas Silvino ria na escuridão. Ele conhecia cada palmo daquela terra esquecida. E a caçada estava apenas começando. Parte 3. Vozes e testemunhos. O sertão é povoado por almas que não encontram descanso. E quem cruzou o caminho de Antônio Silvino carrega essa marca para sempre na memória. Os antigos contam histórias de arrepiar o cabelo. Casos que a razão humana não consegue explicar. Dizem que uma força policial cercava uma pequena vila. Mais de 100 homens armados até os dentes, prontos para derramar o sangue do cangaceiro. Silvino estava encurralado dentro de uma velha igreja de barro. Os soldados sorriam, cantavam vitória antes da hora. A pavulagem deles era grande demais. O comandante gritou para que ele se entregasse. Mas o silêncio que veio de dentro do templo era pesado.
Um silêncio que gelava a espinha dos homens mais corajosos. Quando as portas de madeira pesada finalmente se abriram, não houve tiroteio. Não houve gritos de guerra. Apenas uma revoada violenta de morcegos pretos. Uma nuvem escura que cegou os soldados por alguns segundos. E logo atrás, uma fumaça densa com cheiro de enxofre e mata queimada. Égua, quando a poeira baixou, a igreja estava completamente vazia. O altar estava intacto. Mas o cangaceiro tinha sumido, evaporado no ar. Como uma visagem que desaparece ao amanhecer. Moradores de vilarejos isolados juravam que viam o bando passar. Mas eles não caminhavam como homens comuns. Os cavalos não faziam barulho ao pisar nas pedras soltas. Os cascos não levantavam um único grão de poeira do chão seco. Um velho vaqueiro, que perdeu a voz de tanto susto, deixou escrito em seu caderno antes de morrer. Ele viu Antônio Silvino curar um companheiro baleado no peito. O homem já estava com os olhos virados, a caminho do cemitério. Silvino aproximou-se, tirou o chapéu de couro, e sussurrou palavras antigas no ouvido do moribundo. Palavras que pareciam vir de um tempo antes do mundo ser mundo. Em poucos minutos, o sangue estancou. A ferida fechou como se fosse mágica. O homem levantou-se, pegou seu rifle e voltou a cavalgar. Seriam esses relatos apenas o medo distorcendo a realidade? Ou o sertão esconde mistérios que a nossa ciência duvida? Aqueles que ousaram trair o justiceiro, sofreram destinos terríveis. Não pelas mãos dele, mas pela própria terra. Dizem que os traidores eram perseguidos por visões noturnas. Gritos ecoavam no meio do nada, até que a loucura os consumia. O medo não era apenas do homem de carne e osso. O medo era do poder invisível que caminhava ao lado dele. Um poder que protegia seus passos, e cobrava um preço alto dos seus inimigos, culturais e ocultas. Por trás do aço do rifle, e do sangue derramado na terra seca, existe um sertão invisível, que poucos conseguem decifrar. Um mundo governado por forças que a razão humana desconhece. Para entender a força de Antônio Silvino, é preciso mergulhar nas raízes mais profundas do nosso chão, onde a crença e a sobrevivência extrema caminham de mãos dadas. Não era apenas a tática de guerra que o mantinha vivo. Não era apenas a destreza com as armas de fogo. O povo antigo sabia, o segredo estava no invisível. Havia um sincretismo poderoso protegendo seus passos na Caatinga. Uma mistura misteriosa entre a fé católica mais antiga, as rezas fortes trazidas pelos pretos velhos escravizados, e os segredos ancestrais dos pajés indígenas, que conheciam a alma da mata. Égua, no meio daquela imensidão de espinhos, ele carregava no peito patuás bentos, costurados com rezas de trancar caminho. Orações bravas, que fechavam o corpo contra o chumbo e contra o punhal. Dizem que ele conhecia o segredo das ervas secretas. Folhas que curavam feridas mortais em poucas horas. Plantas que afastavam os cães de caça das forças do governo. Ele conversava com a vegetação, pedia licença para passar. E a Caatinga se abria para ele, mas se tornava um inferno para os seus perseguidores. O isolamento daquele interior esquecido criou um cenário único. Sem a justiça dos homens da cidade, o povo buscava a justiça divina, ou o julgamento das forças da própria natureza. Antônio Silvino tornou-se o braço armado desse sertão místico. Um herói trágico, moldado pela dor, pelo sofrimento e pela opressão. Ele era a resposta da terra contra a maldade dos poderosos. Sua figura transcendia o crime comum. Tornou-se uma entidade, um mito vivo que caminhava entre os homens. A pavulagem das autoridades não conseguia tocar na sua reputação. Quanto mais tentavam demonizar o cangaceiro, mais o povo o via como um enviado. Mas esse pacto com o oculto cobrava um preço pesado da sua alma. Viver na escuridão, vigiando as próprias sombras. Carregando o peso de tantas vidas ceifadas no meio do caminho. Silvino sabia que sua proteção não duraria para sempre. Os encantados dão o poder, mas também vigiam o cumprimento da promessa. O tempo dele estava passando, e o destino final começava a se desenhar no horizonte poeirento. Parte 5. O legado do medo. Todo mistério que caminha sobre a terra, um dia encontra o seu fim. O destino, implacável como a seca, bateu à porta de Antônio Silvino. O ano era 1914. O chão de Pernambuco estava quente, sufocante. Uma emboscada violenta,
preparada pelas forças do governo. O chumbo finalmente encontrou o corpo do homem que diziam ser imortal. 2 balas perfuraram seus pulmões. O sangue do justiceiro tingiu a terra rachada da Caatinga. Muitos pensaram que ali seria o seu túmulo. Mas o destino tinha outros planos para o velho lobo. Égua, ele não morreu naquele dia. Foi capturado, fraco, mas ainda altivo. O homem que passou décadas desafiando o poder, foi levado para a prisão. Condenado a passar o resto dos seus dias atrás das grades frias. Na cela escura, o silêncio de Silvino era assustador. Ele não chorava, não pedia clemência, não revelava seus segredos. Passava as noites olhando para o teto de pedra, como se estivesse conversando mentalmente com os seus encantados. 23 anos de confinamento. 2 décadas longe da liberdade da mata, longe do cheiro da pólvora. Quando finalmente ganhou a liberdade, já era um ancião de cabelos brancos. O mundo lá fora tinha mudado, o cangaço de Lampião agora dominava o sertão. Silvino recolheu-se na pacatez de uma vida humilde, até sua morte em 1944. Mas a pavulagem dos generais que comemoraram sua prisão foi em vão. Eles trancaram o homem, mas nunca conseguiram trancar a lenda. O medo que ele plantou no coração dos opressores, atravessou gerações. Ainda hoje, quando o vento forte bate nas paredes dos velhos casarões, o povo do interior se benze e escuta o eco distante do rifle de ouro. Antônio Silvino não foi apenas um homem que pegou em armas. Ele tornou-se parte do folclore sombrio, uma visagem que protege os esquecidos. Sua história ficou cravada na memória da terra, profunda, misteriosa, eterna. A noite caiu completamente sobre a Caatinga. O fogo da nossa fogueira está se apagando, e as sombras estão crescendo. Olhe bem ao seu redor, antes de fechar os olhos. O sertão esconde mais segredos do que a sua mente pode suportar. Eu sou o narrador do Brasil Oculto. Deixe o seu rastro nos comentários, e que os encantados protejam os seus passos. Até o nosso próximo mistério, se a escuridão permitir.